Fala turminha, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo da nossa série, né? Lei Seca, Código de Processo Penal. Você que não é inscrito no canal, inscreva, deixa o like no vídeo, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Vamos então aqui à nossa leitura do Código de Processo Penal. E aí, como de praxe, você que já está acompanhando a série, ao longo da leitura você vai observando que a gente traz algum exemplo, alguma situação hipotética para que possa facilitar a sua compreensão acerca da nossa leitura. Tudo bem? Vamos lá, vamos então ao PDF, dando sequência ao nosso Código de Processo Penal. Lembrando você que não se inscreveu no canal, inscreva, deixe um like no vídeo, compartilhe com os amigos em suas redes sociais. Vamos então iniciar falando aqui, dando sequência, né, nesse que é o 6º vídeo da nossa série, título 7 da prova, capítulo 1 das disposições gerais acerca das provas. E aí nós já começamos com essa parte revogada aqui do artigo 155 e uma nova redação, vide Lei 11.690 de 2008, que traz que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares não repetíveis e antecipadas. Parágrafo único. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na Lei Civil, Lei 11.690 de 2008. E aí aqui temos também parte revogada, né? Esse tracejado aqui quer dizer que a lei ela passa a ser revogada, essa parte. E uma nova redação, vide a mesma lei, artigo 156, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo porém facultado ao juiz de ofício primeiro ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. 2. Determinar no curso da instalação ou antes de proferir sentença a realização de diligência para dirimir dúvidas sobre ponto relevante. E aqui nós temos esse novo trecho com a revogação e a nova redação do artigo 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo as provas ilícitas, assim entendida as obtidas em violação das normas constitucionais ou legais. Parágrafo 1º traz aqui que são também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o anexo de causalidade entre uma e outra, ou quando derivadas puderem ser obtidas por meio de uma fonte independente das primeiras. Parágrafo 2º. Considera-se fonte independente aquela que por si só, segundo os trâmites típicos e de praxe próprias da investigação ou instituição criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. Parágrafo 3º. Reclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível, esta será inutilizada por decisão judicial, facultando as partes a acompanhar o incidente. Parágrafo 4º, vedado pela Lei 11.690 de 2008, e o parágrafo 5º diz que o juiz que conhece do conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir a sentença ou acórdão. Vide Lei 13.964 de 2019, vide ainda a DI 6.298 e a DI 6.229 e a DI 6.300 e ainda a DI 6.305. Capítulo 2 do Exame do Corpo de Delito e das Perícias em geral, parte revogada. E aí uma nova redação do capítulo 2, que traz aqui falando do exame de corpo de delito, da
cadeia de custódia e das perícias em geral. Uma nova formulação do texto, na verdade, né? Redação dada pela Lei 13.964 de 2019. Artigo 158 traz que, quando a infração deixar vestígios, será inadmissível o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Parágrafo único. Dar-se-á prioridade à realização de exame de corpo de delito quando se trata de crime que envolva, inciso 1º, violência doméstica e familiar contra mulher, vide Lei 13.721 de 2018. 2. Violência contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência, incluído pela mesma lei. Artigo 158-A. Considera-se cadeia de custódia um conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar história cronológica do vestígio coletado em locais ou vítimas de crime para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte, incluído pela Lei 13.964 de 2019. Parágrafo 1º traz que o início da cadeia de custódia dar-se-á a preservação do local do crime ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais sejam detectada a exigência de vestígio. Parágrafo 2º. O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a produção de prova pericial fica responsável por sua preservação. Parágrafo 3º. Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido que se relacione com a infração penal. Artigo 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas seguintes etapas. Inciso 1º, reconhecimento, ato que distingue um elemento com potencial interesse para a produção de provas pericial. 2. Isolamento, ato de evitar que altere o estado da coisa, devendo isolar e preservar o ambiente imediato, mediato e relacionado ao vestígio e o local do crime. 3º, fixação, descrição, detalhamento do vestígio conforme se encontra o local do crime ou corpo de delito e a sua posição na área de exames, podendo ser ilustrada por fotografias, filmagens ou croquis, sendo indispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo perito responsável pelo atendimento. 4º, coleta. É o ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial, respeitando suas características e natureza. 5. Condicionamento. Procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de forma individualizada de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas para posterior análise com anotação da data, hora, nome e quem realizou a coleta e o acondicionamento. 6. Transporte. Ato de transferir vestígio de um local para o outro, utilizando as condições adequadas em embalagens, veículos, temperatura e entre outros, de modo a garantir a manutenção de suas características originais, bem como também controle de sua posse. Inciso 7. Recebimento, ato formal de transferência da posse do vestígio de que deva ser documentado como, no mínimo, informações referentes ao número de procedimento e unidade de polícia judiciária relacionada, local de origem, nome, quem transportou o vestígio, código de rastreamento, natureza do exame, tipo de vestígio, protocolo, assinatura e identificação de quem o recebeu. 8. Procedimento é o exame
pericial em si, manipulação de vestígio de acordo com a metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de obter o resultado desejado, que deve ser formalizado em laudo produzido pelo perito ou por perito. 9. Armazenamento é o procedimento referente à guarda em condições adequadas de material a ser processado, guardado para realizar de autópsia, descartado ou transportado com vinculação ao número do laudo correspondente. 10. Descarte, procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação vigente e quem pertinente, mediante a autorização judicial. Artigo 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial, que dará encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo quando for necessária a realização de exames complementares. Parágrafo 1º. Todos os vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo deve ser tratado como descrito nesta lei, ficando o órgão central de perícia oficial de natureza criminal responsável por detalhar a forma de seu cumprimento. Parágrafo 2º. É proibido a entrada em locais isolados, bem como a remoção de qualquer vestígio de locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada como fraude processual a sua realização. Artigo 158-D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado pela natureza do material. Parágrafo 1º traz que todos os recipientes deverão ser selados com lacres com numeração individualizada de forma a garantir a inviolabilidade e idoneidade do vestígio durante o transporte. Parágrafo 2º. O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características, impedir contaminação e vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para o registro de informações sobre o conteúdo. Parágrafo 3º traz que o recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise e motivadamente por pessoa autorizada. Parágrafo 4º. Após cada rompimento do lacre, deve se fazer constar na ficha de acompanhamento de vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data, o local, a finalidade, bem como as informações referentes ao novo lacre utilizado. Parágrafo 5º traz que o lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente. Artigo 158-E. Todos os institutos de criminalísticas deverão ter uma central de custódia destinada à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser vinculada diretamente ao órgão central de perícia oficial de natureza criminal. Parágrafo 1º traz que toda central de custódia deve possuir os serviços e de protocolos com local para conferência, receptação, devolução de materiais, documentos, possibilitando a seleção, classificação e distribuição de materiais, devendo ser um espaço seguro e apresentar condições ambientais que não interferir nas características do vestígio. Parágrafo 2º traz aqui que na central de custódia a entrada e saída de vestígio deverá ser protocolada, consignando-se informações sobre a ocorrência do inquérito que a eles se relacionam. Parágrafo 3º traz: todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser identificadas e devem ser registrada a data e horário do acesso. Parágrafo 4º traz aqui que, por ocasião de tramitação, o vestígio armazenado, todas as informações deverão ser registradas, consignando-se a identificação do responsável pela tramitação, a destinação, a data e o horário da ação. Artigo 158-F. Após a realização da perícia, o material deverá ser devolvido à central de custódia, devendo nela permanecer
Parágrafo único. Caso a central de custódia não possua espaço ou condicionamento de determinado material, deverá a autoridade policial ou judiciária determinar condicionamento de depósito referido material em local diverso mediante requerimento do diretor do órgão central de polícia oficial de natureza criminal, incluídos aí, portanto, pela Lei 13.964 de 2019. E aí nós temos aqui essas duas partes aqui revogadas do artigo 159. Toda essa parte aqui você pode observar que ela tem uns traços aí, são revogados. E aí a nova redação com a Lei 11.690 de 2008 traz que o exame do corpo de delito e outras perícias serão realizadas por perito oficial portador de diploma de curso superior, aqui, portanto, no nosso Código de Processo Penal. Parágrafo 1º traz: na falta de perito oficial, o exame será realizado por duas pessoas idôneas, portadoras de diplomas de curso superior, preferencialmente na área específica, dentro as que tiverem habilidade técnica relacionada com a natureza do exame. Então, no caso, preferencialmente as perícias elas devem ser realizadas por um perito oficial que possui um exame de curso superior, por exemplo, uma perícia informática forense. Então o cara tem que ter formação na área de informática. Por exemplo, um levantamento contábil, né, a respeito de uma lavagem de dinheiro, uma fraude, coisa assim. Alguém relacionado sobre a área de contabilidade, na área de contabilidade. Então, ou não tendo esse perito, né, específico, no caso, na falta de um oficial, será realizada então uma análise, né, e uma assinatura por duas pessoas, com pessoas idôneas, portadores de diploma de curso superior, né, preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilidade técnica relacionada com a natureza do exame. Então tem que ter um pouco de conhecimento acerca do fato que está sendo analisado ali na perícia, beleza? Parágrafo 2º. Os peritos não oficiais prestarão o compromisso de bem e fielmente desenhar o encargo. Redação dada pela Lei 11.690 de 2008, parágrafo 3º, diz que são facultadas ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelado e ao acusado a formulação de questões e indicação de assistência técnica. Parágrafo 4º traz que o assistente técnico atuará a partir de sua admissão pelo juiz após a conclusão dos exames e elaboração de laudos pelos peritos oficiais, sendo as partes intimadas desta decisão. Portanto, aqui essa é a nossa leitura do Código de Processo Penal e continua aqui, ó. Parágrafo 5º. Durante o curso do processo judicial, é permitido às partes, quanto à perícia, primeiro, requerer a oitiva dos peritos para esclarecer a dúvida ou para responderem a quesito, desde que o mandato de intimação e os quesitos ou questões a serem esclarecidas sejam encaminhadas com antecedência mínima de 10 dias, no caso para o perito, podendo apresentar as respostas em laudo complementar. 2. Indicar assistência técnica que poderão apresentar pareceres em prazo a ser fixado pelo juiz ou ser inquirido em audiência. Parágrafo 6º. Havendo requerimento das partes, o material probatório que serviu de base para a perícia será disponibilizado no ambiente do órgão oficial, que manterá sempre sua guarda e sua presença na presença do perito oficial para exame de assistente, salvo for impossível a sua conservação. 7º. Tratando-se de perícia complementar que abrange mais de uma área de conhecimento especializada, pode-se designar a atuação de mais de um perito oficial e a parte indicada mais de um assistente técnico, que é essa parte aqui do artigo 160 revogado. E aí nós temos uma nova redação dada pela Lei 8.862 de 28/3/1994, que diz aqui, artigo 160, os peritos elaborarão um laudo pericial onde descreverão,
minuciosamente o que examinaram e responderão aos quesitos formulados. Parágrafo único. O laudo de perito será elaborado no prazo máximo de 10 dias, podendo este prazo ser prorrogado em casos excepcionais a requerimento do perito. Artigo 161 traz que o exame de corpo de delito poderá ser feito em qualquer dia e a qualquer hora. Artigo 162. A autópsia será feita pelo menos 6 horas depois do óbito, salvo se o perito, pela evidência dos sinais de morte, julgarem que a pessoa que possa ser feita antes daquele prazo que declararão no auto. Parágrafo único. Nos casos de morte violenta, bastará o simples exame externo de cadáver, como não houver infração penal que apure, ou quando as lesões externas permitirem a causa da morte e não houver necessidade de exame externo para a verificação de uma circunstância relevante. Artigo 163 diz que, em caso de exumação para exame cadavérico, a autoridade providenciará para que, em dia, hora previamente marcado, será realizada a diligência no qual se lavrará auto circunstanciado. Parágrafo único. O administrador de cemitério público ou particular indicará o local da sepultura sob pena de desobediência no caso de recusa ou falta de quem indique a sepultura, ou encontre-se o cadáver em lugar não destinado à instauração. A autoridade procederá às pesquisas necessárias, o que tudo constará nos autos. E aí nós temos essa parte, um traçozinho revogado aqui, e a redação dada pela Lei 8.868 de 94 diz aqui que os cadáveres serão sempre fotografados na posição em que forem encontrados, bem como, na medida do possível, todas as lesões externas e vestígios deixados no local do crime. Artigo 165 também traz que, para representar as lesões encontradas no cadáver, os peritos, quanto possível, juntarão em laudo exame de provas fotográficas, esquemas ou desenhos devidamente rubricados. Artigo 166. Havendo dúvida sobre a identificação do cadáver, exumando, procede-se ao reconhecimento pelo Instituto de Identificação e Estatística, ou repartição congênere, ou pela inquirição as testemunhas, lavrando-se auto de reconhecimento e a identidade, no qual descreverá o cadáver com todos os sinais e indicações. Parágrafo único. Em qualquer caso, serão arrecadados e autenticados todos os objetos encontrados que possam ser úteis para a identificação do cadáver. Artigo 167. Não sendo possível o exame de corpo de delito por haver desaparecido os vestígios, provas testemunhais poderão ser suprir-lhe as faltas. Artigo 167. Não sendo possível o exame do corpo de delito por haveres desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá ser suprir, no caso a falta. Artigo 168. Em caso de lesões corporais, se o primeiro exame pericial tiver sido incompleto, procede-se a um exame complementar por determinação da autoridade policial ou judicial, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do ofendido ou do acusado ou de seu defensor. Parágrafo 1º. No exame complementar, os peritos terão presente o auto corpo de delito a fim de suprir-lhe a deficiência ou retificá-lo. Parágrafo 2º. Se o exame tiver por fim precisar a classificação do delito, artigo 129, parágrafo 1º do Código Penal, deverá ser feito logo que decorra no prazo de 30 dias contado da data do crime. Parágrafo 3º. A falta de exame complementar poderá ser suprida pela prova testemunhal. Artigo 169. Para os efeitos do exame local onde houver sido praticado a infração, a autoridade providenciará imediatamente para não
se altere o estado das coisas até a chegada do perito, que poderão instruir seus laudos com fotografia, desenhos ou esquemas elucidativo, vide Lei 5.970 de 1973. Parágrafo único. Os peritos registrarão no laudo as alterações do estado das coisas e discutirão no relatório as consequências dessas alterações na dinâmica dos fatos. Artigo 170. Nas perícias de laboratório, os peritos guardarão material suficiente para a eventualidade de nova perícia, sempre que conveniente. Os laudos serão ilustrados com provas fotográficas ou microfotográficas desenhos ou esquemas. Artigo 171. Nos crimes cometidos com destruição ou rompimento de obstáculos, a subtração de coisa ou por meio de escalada, os peritos, além de descrever os vestígios, indicarão o que instrumentos que por meio em que época presume ter sido fato praticado. Artigo 172. Procede-se-á, quando necessário, a avaliação de coisa destruída, deteriorada ou que constitui produto de crime. Parágrafo único. Se impossível a avaliação direta, os peritos procederão à avaliação por meio de elementos existentes nos autos e nos que resultarem de diligência. Artigo 173 traz que, no caso de incêndio, os peritos verificarão a causa e o local e o lugar em que houve começado o perigo que ele tiver resultado para a vida ou para o patrimônio alheio, a extensão do dano e o seu valor e as demais circunstâncias que interessarem a elucidação do fato. Artigo 174 traz que no exame para o reconhecimento de escritos por comparação de letra observará-se o seguinte: inciso 1º, a pessoa a quem atribua ou possa atribuir escrito será intimada para o ato se for encontrado. 2. Para a comparação, poderá servir qualquer documento a dita pessoa reconhecer ou já tiver sido judicialmente reconhecido como seu punho ou sobre cuja autenticidade não houver dúvida. 3. A autoridade, quando necessário, requisitará para o exame os documentos que existirem em arquivos, estabelecimentos públicos ou nestes realizará a diligência se daí não puderem ser retirados. 4. Quando não houver escritos para comparação ou forem insuficientes os exibidos, a autoridade mandará a pessoa escreva o que lhe for dito. Se estiver ausente a pessoa, mas em lugar certo, esta última diligência poderá ser feita por precatória, em que se consignarão a palavra a que a pessoa será intimada a escrever. Artigo 175. Serão sujeitos a exame de instrumentos empregados para a prática da infração, a fim de lhes verificar a natureza e a eficiência. Artigo 176, que diz que a autoridade e as pessoas poderão formular quesitos até o ato da diligência. Artigo 177 diz que, no exame de precatória, a nomeação dos peritos far-se-á no juízo deprecado, havendo, porém, no caso de ação privada, acordo das partes, e essa nomeação poderá ser feita pelo juiz deprecante. Parágrafo único. Os quesitos do juiz e das partes serão transcritos na precatória. Artigo 178. No caso do artigo 159, o exame será requisitado pela autoridade ao diretor da repartição, juntando-se ao procedimento laudo assinado pelos peritos. Parágrafo único. No caso do artigo 160, parágrafo único, o laudo que poderá ser
datilografado, será subscrito e rubricado em suas folhas por todos os peritos. Artigo 180. Se houver divergência entre os peritos, será consignados autos exame de declarações e respostas de um e de outro, ou cada um redigirá separadamente o seu laudo e a autoridade nomeará um terceiro. Se este divergir de ambas as autoridades, poderá proceder um novo exame por outros peritos. E aí nós temos essa parte revogada e aqui uma última redação, né? Artigo 181. No caso de inobservância às formalidades, no caso de omissões, obscuridade ou contradições, a autoridade judiciária mandará suprir formalmente, complementar ou esclarecer o laudo. Parágrafo único. As autoridades poderá também ordenar que se proceda a um novo exame por outros peritos, se julgar conveniente. Artigo 182 traz que o juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitar ou rejeitar no todo ou em parte. Artigo 183. Nos crimes em que não couber ação pública, observa-se o disposto do artigo 19. Artigo 184. Salvo no caso de exame de corpo de delito, o juiz ou a autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes quando não for necessária ao estabelecimento da verdade. Leitura do Código de Processo Penal, falando aqui sobre, né, o trabalho da perícia, né, sobre as funções na perícia aqui no Código de Processo Penal. Você está curtindo a nossa leitura? Não esqueça de inscrever caso você ainda não seja inscrito, deixa um like no vídeo e compartilhe aí com seus amigos nas suas redes sociais. Próximo vídeo continuaremos com a nossa lei seca, Código de Processo Penal. Até lá.